Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje nós estamos aqui para pensar com você sobre o seguinte tema: posso ser um cristão sem igreja? Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, acontece em nossas igrejas o culto de oração, a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Você é o meu convidado a estar conosco nesta terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, nós temos às 15 horas a tarde da bênção. É um culto, um horário oportunizado a você que não pode ir à igreja à noite. Esteja conosco nesta quarta-feira, às 15 horas, e você vai receber uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Nas quintas-feiras, nós reunimos em células, que são os grupos familiares nos lares. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre um modismo que tem acontecido nos últimos dias, porque há muitas pessoas defendendo, não haver necessidade de estar congregando. E eu quero ler em Hebreus capítulo 10, no verso 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quero ler novamente essa escritura. Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como eu disse, há muitas pessoas hoje em dia defendendo não haver necessidade de ir à igreja. E o nosso tema hoje: posso ser um cristão sem igreja? Essa pergunta nós queremos responder nesse tempo que eu tenho aqui para pensar com você sobre isso. Porque muitas pessoas que são defensoras desta ideia, porque elas tiveram decepção, elas tiveram frustração, foram enganadas, e a despeito disto, elas então, pelas suas amarguras, elas defendem que não há necessidade, porque a igreja é problemática. A igreja é um lugar de problema, mas precisamos de pensar sobre alguns aspectos da igreja. A igreja como uma instituição divina. O primeiro ponto que eu quero pensar com você, que a igreja, na verdade, ela não é invenção humana. O Senhor Jesus, ele falou na sua palavra, aliás, ele instituiu a igreja em Mateus, capítulo 16, no verso 16, sobre uma palavra, que Pedro, ele perguntou aos discípulos dele, quem eles andam dizendo que eu sou? A essa pergunta eles responderam: há muitas pessoas que estão dizendo que tu és o profeta, é o Jeremias, é o João Batista. Jesus vira para os discípulos e pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro então pegou essa palavra e respondeu pelo grupo, dizendo o seguinte, no Mateus 16, 16, respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sobre esta palavra, né, Pedro, que significa pedra, sobre esta palavra, sobre o Cristo. Então a igreja do Senhor, ela foi estabelecida em Cristo. Não foi em Pedro, como muitos defendem aí, alguém que defende que a igreja foi fundada em Pedro, mas ela foi fundada nesta revelação que Pedro teve. Então, o que eu quero pensar com você é que esta igreja, a qual muitos dizem que não há necessidade, eu estou falando aqui da igreja local. Talvez essa pessoa que também defende essa ideia, ela diz assim, não, eu quero ser da igreja, né? A universal, a igreja do Senhor, a igreja invisível, mas a igreja local. Mas estas pessoas que tiveram experiências amargas, essas pessoas que foram decepcionadas, então elas às vezes defendem isso. E a igreja, que significa a palavra no original, significa eclésia, né, que vem do grego, que significa um grupo de pessoas chamada para fora, para estar adorando o Senhor Jesus, estas pessoas, elas precisam estar adorando. Isso que trata da igreja. Aquele grupo de pessoas que celebra ao Senhor, que presta culto ao Senhor Jesus, seja num galpão, seja numa garagem, seja na praça pública, seja num templo, mas essa que é a igreja, trata-se de pessoas que nasceram de novo, que tiveram uma união vital com Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Então, aquelas pessoas que dizem que não há necessidade, elas estão totalmente equivocadas, porque se nós lermos em Atos, quando inicia a igreja, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vai dizer que a igreja permanecia unânime, a igreja permanecia unida, a igreja congregava, eles estavam ali. Como eu posso ser um cristão e não fazer parte da igreja, né, da igreja local, da igreja militante? Então a igreja não é fruto da invenção humana, de criação humana, mas é o Senhor que estabeleceu a instituição da igreja. Quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando aquilo que Jesus instituiu. Então, outro aspecto também que nós devemos pensar sobre a importância da igreja é o aspecto social. A igreja, ela, desde os seus primórdios, ela está influenciando as pessoas a estar prestando culto ao Deus vivo. E eu quero ler aqui um versículo para embasar o meu pensamento sobre esta questão, né, da igreja como um fator social que muda a sociedade. Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas em Acaia, e também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que teve o ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos e vos converteste ao Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo estava falando assim, como a igreja, ela influenciou a sociedade. E ela continua influenciando as pessoas que estavam adorando o sapo, adorando o cachorro, adorando o animal, adorando o astro, adorando o homem. Quando ela recebe o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que tinha essa fé maluca, essa fé sem fundamento, essa fé sem embasamento, né? Ele passa, ao invés de adorar a criatura, ele passa a adorar o Criador. E muda a sociedade, muda tudo. Então, a igreja, se nós analisarmos a importância da igreja na sociedade, não estamos falando aqui de religião, né? Os seguidores de Cristo, quando a palavra chega e Cristo realmente chega, essa pessoa tem uma mudança. A sociedade muda, influencia. Então aqui fala que eles pararam de adorar os deuses, os ídolos, para adorar o Deus vivo, o Deus que é espírito.
do qual eu estou testificando para você que o único que pode ser adorado é o Deus Espírito, que você pode, aonde você está, adorá-lo, e a pessoa que está lá no extremo, lá na China, lá ele pode adorar. Não é um Deus local, ele vai até nós não precisamos de ir até ele vem até nós, basta que clamemos a ele. E a igreja é estabelecida sobre os fundamentos dos apóstolos e do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o outro aspecto que eu quero pensar com você é que essa igreja, desde os primórdios, ela foi estabelecida, né? E por ser estabelecida, ela teve os seus princípios, né? No capítulo 4 de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, vai dizer que o Senhor, o próprio Jesus, ele estabeleceu uma hierarquia, uma maneira de governar essa igreja. No verso 4:11, vai dizer assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura, à plenitude, ou seja, o crescimento vem através de congregar, de estar inserido nesse corpo. Então a pergunta, que é o tema da nossa mensagem: eu posso ser um cristão sem igreja? Como eu posso ser do corpo sem estar no corpo? Se a igreja é tratada como um organismo e essa funcionamento, essa maneira orgânica de funcionar, como eu posso pertencer à igreja? Então, a rejeição da igreja, a rejeição por frustrações, é o mesmo que uma pessoa rejeitar assim: eu não quero negócio de família, família dá problema. Aquelas pessoas que pensam assim, elas tornam andarilhos. Pega uma trouxa e coloca nas costas e sai andando. Ainda que a família tenha problema, tenha dificuldade, mas é onde recebe os princípios. A pessoa aprende a educação, ela aprende, né, vamos dizer assim, bem no popular, aprende a pedir desculpa, ela aprende a pedir perdão, ela aprende respeito. É no berço onde é educado. E a igreja, ela funciona como um berço onde a pessoa vai aprender. Ela vai crescer, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Como pode uma pessoa nascer no reino de Deus como um animal? O animal, ele nasce, ele sai pastando lá. O boi, o bezerrinho, quando nasce, sai pastando. Agora, o ser humano, ele tem um tempo para ser educado, ensinado, amamentado. E ele precisa de cuidados especiais. Assim também, quem chega no reino de Deus, ele precisa, e é na igreja. Então, a pergunta: posso ser um cristão sem igreja? Então, eu quero que você entenda isso. Igreja não é uma questão de opção, é uma questão de fé e obediência. Jesus instituiu a igreja e ela veio para nos ensinar a servir a Deus e amar o próximo. Com essas palavras eu quero finalizar orando e convidando a você a pensar sobre isto. Bendito Deus e Pai, eu rogo a Ti que todas estas pessoas que pararam esses instantes, ela possa pensar na importância de estar fazendo parte do corpo, tendo Cristo como cabeça, o Teu Filho que se deu, que morreu pela igreja, que o Senhor possa falar através dessa meditação em Cristo Jesus, o Senhor. Eu oro a Ti em o nome do próprio Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.